Eu tive que escolher entre arcar com os meus prejuízos processuais ou cuidar de mim, cuidar da minha saúde. Para quem tem endometriose profunda sabe o desgaste emocional que a doença te acomete, a fadiga, o cansaço, a irritabilidade, a vontade de não fazer nada. E mesmo assim, todos os dias eu estava acordando disposta a ser um diferencial na vida das pessoas. E eu entendo que eu não sou uma pessoa perfeita. Porra, eu não sou perfeita, mas eu sempre acordei todos os dias inconformada com a sociedade que a gente tem hoje, principalmente quando a gente está falando de mulheres, de crianças. E fora que mesmo já tendo esse diagnóstico que já ferra com a minha saúde mental por si só, por conta das medicações que eu tomo, lidar com assuntos extremamente pesados, pesadíssimos, me causaram traumas emocionais, psicológicos irreparáveis, que somente com acompanhamento psicológico para me colocar numa situação estável. Sabe aquele ditado? Cobrindo um santo e descobrindo o outro? Essa é a minha vida durante esses últimos 5, 6 anos. Ultimamente eu fui sendo alvo de críticas pesadíssimas, porque resolvi, sim, por uma forma desesperada, me engajar na ferramenta TikTok Shop, que eu vi ali uma maneira de ter uma renda para poder custear as minhas derrotas processuais e também meu diagnóstico pessoal. E não vem sendo fácil. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, pedindo a ajuda de vocês, contando com a ajuda de vocês. Porque eu não posso pausar, deixar de tratar uma doença extremamente séria para lidar com responsabilidades pelo fato de eu sempre ter colocado a minha cara a tapa por aqueles que muitas das vezes não têm voz. Fazer conteúdos de militância, fazer conteúdos sociais custa caríssimo. E mais ainda desde 2023, quando eu fui a primeira influenciadora a impulsionar a pauta pelo fim da escala 6x1, que começou através do Rick Azevedo no TikTok, as portas se fecharam de vez para mim. Pouquíssimas marcas procuraram para fazer publicidade, parceria, justamente por quê? Porque ainda é a influenciadora que esteve à frente da pauta pelo fim da escala 6x1, junto com o Rick Azevedo, junto com o Movimento VAT e alguns outros influenciadoras que tiveram peito suficiente para sustentar até o fim. Então, não está sendo fácil lidar com a endometriose, principalmente porque ela vem se agravando. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Essas aqui são todas as caixas em que eu tô estocando a minha medicação, porque enquanto eu não passar por uma cirurgia que é extremamente cara, eu sou acometida a tomar esse remédio todos os dias, o Alurax. Então, neste momento, eu tive que escolher. Ou eu lido com as dores pélvicas horrorosas que a doença nos acomete, nós, pessoas que sofremos com a endometriose, e morrer de depressão, porque os efeitos colaterais desse remédio são devastadores, tá? Pesquisem, esse é o Alurax. E aí, também, por conta dos efeitos colaterais dessa medicação que eu tomo todos os dias, são vários analgésicos, remédios, para tentar me estabilizar, porque é um remédio que tem tendências a deixar a pessoa muito mais depressiva, introspectiva. Mas eu tive que escolher. É melhor lutar contra a depressão e todos os efeitos colaterais do que sentir aquela dor devastadora. Devastadora. E aí parece que as coisas só tendem a piorar.
Há pouco tempo eu fui numa pulmologista com suspeita de endometriose no pulmão. E aí eu passei por tomografia. Tô aqui mostrando pra vocês que eu tive que passar por uma tomografia no pulmão. Porque, como eu fui falando pra vocês, o meu diagnóstico só tende a piorar. E com as derrotas dos processos, eu tive que fazer uma outra escolha. Pausar meu tratamento e custear os processos, advogado, e as minhas perdas, as minhas condenações. E um detalhe, é um detalhe muito importante que eu tenho que deixar aqui pra vocês. Eu não perdi processo falando de todo mundo, dando pitaco na vida dos outros. Saibam, todas as vezes que eu vim a público, falando de assuntos bobinhos, brigas disso, eu sou careca, Antonella, Liz Macedo, companhia, bobeiragem da internet, era uma maneira que eu encontrava de suavizar todas as merdas que eu lidava todos os dias e todos os problemas e todas as coisas que eu deveria denunciar e falar através dos meus perfis. Era como se fosse um alívio cômico falar desses assuntos. E não porque havia a necessidade minha de falar da vida de todo mundo. Porque essa medicação, ela tem efeitos colaterais pesadíssimos. É só dar uma pesquisada. Esse é o Alurax Genogest. Todas essas caixas aqui que eu estou estocando advém da ajuda de amigos meus que, quando estão vindo do Brasil para cá, para Paris, eles trazem uma caixinha para mim. Não só amigas, como seguidoras também. Eu quero agradecer a essas pessoas, especialmente ao cabeleireiro Calvo, que todas as vezes que ele vem para um evento da L'Oréal, ele traz uma ou duas caixinhas dessa medicação para mim, para que eu não fique desamparada. Porque no meio de todo esse ataque que eu estava recebendo de maneira cômica, que ele fez um conteúdo comigo, ele estava respondendo os comentários de pessoas que estavam falando muitas atrocidades contra mim e estava ali me defendendo. E eu não tinha pedido. Eu me deparei com um terrível conteúdo de uma influenciadora tecendo críticas a mim. Como eu falei, tá tudo certo tecer críticas a mim, críticas muito bem embasadas, não acabar com a minha vida, não destruir com a minha saúde mental. E não falo especificamente da influenciadora, mas ela foi um farol para que esses ataques se ampliassem, fossem amplificados de uma maneira muito pesada. E eu vi um comentário de uma pessoa falando que, assim, nossa, eu admirava, porque ela falava desde a fofoquinha de TikTok até mesmo de guerra no Oriente Médio, Palestina. E era isso, porque muitas das vezes o meu perfil estava quase se transformando num cidade alerta da vida. Eu estava lidando com tanta merda que eu não conseguia dormir, me entregando a muitas medicações, driblando a minha saúde através de medicações, porque eu tirava dos meus recursos para ajudar determinada pessoa, para ajudar determinada pauta, para dar visibilidade a determinada coisa. Ou eu vi uma pessoa que estava numa situação de vulnerabilidade muito maior que a minha, então eu cedia dos meus recursos para ajudar outras pessoas. Sabe, novamente, cumprindo um santo e descobrindo outro. Aí eu vi a maneira de poder me priorizar. Vi no TikTok Shop uma possibilidade para que eu pudesse obter esses recursos. E aí eu vi comentários de pessoas falando assim, o meu sonho é ver ela sendo empacotadora de mercado, num balcão de farmácia. Quem dera se eu tivesse saúde para isso. Porque falar, eu posso falar ainda. A endometriose, ela tira de mim tudo. Ela tira de mim a vontade de tudo. A disposição de tudo. É uma dor imensurável. E se eu consigo descrever para vocês, uma pessoa que já teve crise de apendicite, você aumenta essa dor para 500 mil vezes mais. É de você passar o dia inteiro gemendo. Eu não vou mentir, eu estaria disposta a sair da internet e ir para o anonimato, trabalhar de CLT tranquilamente, porque eu não tenho medo de trabalhar. O meu trabalho
como militante na internet é justamente para ampliar pautas que são necessárias aos interesses daqueles que sempre são deixados à margem nessa sociedade. Não foi com o intuito de enriquecer, porque militante na internet não enriquece. Militante de internet, quem fala de política na internet só toma no cu, só se fode. O que for preciso eu fazer para obter uma renda, para custear advogado, para resolver os meus problemas, por estar enfiada nesse meio político, eu vou estar fazendo. Só que é uma doença que acomete todo o meu físico, que suga de todo o meu físico, que muitas das vezes eu não consigo nem ficar em pé, que muitas das vezes eu tenho que ficar sentada, uma caminhada de 1 quilômetro é demais para mim. Eu vi tanta gente falando besteira acerca da minha pessoa através do vídeo dessa influenciadora, que, meu Deus do céu, cara. E ainda tem mais isso tudo aqui de medicação que eu trouxe do Brasil, porque aqui eu estou dando entrada em toda a minha documentação na França, porque eu me mudei para a França, para quem não sabe, porque eu tenho o direito de me casar e casei com um homem que eu me conheci aos 18 anos, que foi a primeira pessoa que me amou incondicionalmente nessa vida. E é por isso que eu tô aqui na França, eu tenho esse direito. Até isso foi questionado pelas pessoas. E eu vi gente falando bem assim, ela tá na França, ela poderia fazer conteúdos de estar na França. Foda-se se eu tô na França. Quando você não tem saúde mental, disposição, quando você tá doente, qual é a alegria que você vai ter de ficar saindo pelas ruas de Paris para ficar gravando conteúdo de vlog? Eu não tenho disposição nem para descer as escadas para ficar buscando encomenda de farmácia. Sabe, as pessoas falam muita besteira. Esse vídeo é um pedido de ajuda, pedido de recurso. Eu vou deixar aqui para vocês o Pix da minha melhor amiga, a única pessoa minha de extrema confiança no Brasil que está disposta a me ajudar nisso. Para vocês me ajudar da maneira que vocês puderem. Se for com 50 centavos, R$1, enfim, whatever. Nem que seja 1 centavo. E, obviamente, esse dinheiro haverá prestação de contas. Porque podem me chamar de chata, podem me chamar de qualquer desgraça que for. Uma das coisas que eu ainda mais prezo aqui, embora todo mundo esteja questionando a minha atuação na internet, é a minha credibilidade. A minha credibilidade é uma das coisas mais preciosas que eu tenho. E eu não vou deixar vocês na mão e eu não vou ser sacana com vocês jamais. Só que querem me tratar como sacana por eu simplesmente ter parado um pouco de todo esse turbilhão que é gravar conteúdos políticos sociais para cuidar de mim, para cuidar dos meus problemas. Eu não estou sendo processada por pessoas que eu falei da fofoca XY, por ter feito... Não, eu estou sendo processada pelos algoz que, não satisfeitos em ver uma mulher negra denunciando-os na internet, ainda obtiveram vitória no judiciário, porque é isso. E eu tenho que aceitar a derrota. Haverá outros conteúdos que eu vou falar mais precisamente desses processos, e preciso ainda consultar o meu advogado em relação a como trazer à tona toda essa situação. Eu fui condenada a indenizar um cara que adultizava a própria filha na internet. E eu era e fui a única a dar cara a tapa, a denunciar isso e ó... Vocês entenderam? Então, assim, eu vi que determinada influenciadora disse: eu não quero culpar a vítima, mas você se colocou neste lugar de poder ser criticada por todo mundo a qualquer custo. Não foi exatamente essas palavras da influenciadora. Eu não quero ser a pessoa, meus amores, que culpa a vítima. Mas tudo isso que estão falando da Andressa é culpa dela. Vem comigo. Porque não sei se vocês se recordam de como era o conteúdo dela antigamente, né? Ela focava muito em analisar situações, em analisar pessoas, atitudes que pessoas tiveram. E assim, meter a boca. Mandar o questão. É aquele conteúdo de opinião, mas muito focado em indivíduos. A questão é que para você fazer
fazer esse tipo de conteúdo da Andressa, meus amores, você não pode ter 1 centímetro de vidro no teu teto. Porque você vai se colocar no Kilimanjaro moral, no topo moral, para aí você poder julgar os outros, o que os outros estão fazendo de errado. Porque se você tiver cagado, meu amor, se sua cueca também estiver freada, você não pode falar do cheiro de merda dos outros, não é? E aí foi isso que aconteceu, gente. A pessoa que mais falava que os outros estavam cagados, tava com um freio gigante na cueca. E aí, meus amores, o público não perdoa. O público não perdoa ninguém, meu amor. Mas esse é o tom, porque o tom foi bastante tendencioso e leviano no meu ponto de vista. Não. O meu trabalho na internet, embora muitas das vezes me coloquei em pautas completamente irrelevantes, ele nunca deixou de ser extremamente sério, importante e que já mudou vidas, que mudou a vida de muitas pessoas. E vai mudar a vida de muitas pessoas. Não é o trabalho de uma influenciadorazinha de opinião que dá pitaco na vida de todo mundo que me levou a um evento na Rússia, sendo a única brasileira representando o Brasil, falando de equidade, racismo, proteção de menores no ambiente da internet. Não foi sendo uma influenciadorazinha de opinião dando pitaco na vida das pessoas que me colocou na sede da Unesco aqui em Paris palestrando sobre racismo e discriminação juntamente com Kabilame. Não foi sendo uma influenciadorazinha mequetrefe de opinião e só isso que tentam resumir o meu trabalho para tentar tirar a minha credibilidade e fomentarem uma espécie de achincalhação acerca da minha figura que me levou em lugares e que eu já estive em lugares sempre promovendo a conscientização de inúmeras pautas. Eu estive no Senado falando da conscientização da luta pelo câncer de mama. Eu estive à frente, juntamente com Rick Azevedo e o movimento VAT, na luta pelo fim da escala 6x1. Você está indo para Paris, mas você sabe que vai deixar para o Brasil um legado gigantesco que surgiu do TikTok. E você vai continuar apoiando a gente, eu sei que você é dessas. Então, assim, gente, muita gratidão por essa mulher. Muita gratidão pela ousadia, ousada. E assim ela conseguiu simplesmente colocar a mão na mudança da Constituição brasileira. Ai, meu Deus! Foi com esse abuso, foi com essa coragem que a Andressa Kery tem participação direta na alteração da Constituição brasileira do trabalhador devido à lei do trabalho. Brigando por justiça social no ambiente da internet. Ninguém pode dizer o contrário. São fatos. Desde denunciar a irresponsabilidade de prefeitos em municípios do Goiás e sendo perseguida e jurada de morte, eu estive lá. Eu fui essa pessoa. Eu não acho justo achincalharem do meu trabalho e resumir o meu trabalho a uma mera fuleiragem, porque ele não é. Eu não faço isso com as outras pessoas. Ah, não, Andressa, mas não vem dar uma de sonsa, não, tá? Não vem dar uma de coitada, não, porque as críticas estão vindo pelo fato de você estar divulgando produtos duvidosos. Garrafinha, fone de ouvido, lençol. Ah, tá, as tiras de clareamento dental. Eu vou fazer um conteúdo especificamente somente sobre isso. No momento, eu realmente não tô com tanta saúde mental para me aprofundar e responder todos os pontos. Existem críticas que são válidas, acho super justo, mas é necessário que as pessoas parem para ouvir o outro lado. Coisa que não aconteceu comigo, porque começaram a me achincalhar, a rebaixar o meu trabalho, a invalidar o meu trabalho e me difamarem na internet. O meu interesse através das pautas sociais era de enriquecimento pessoal. Desde o momento que eu atingisse, por exemplo, uma certa notoriedade, eu poderia a qualquer momento abandonar esses conteúdos e até hoje sigo eu fazendo, não com a mesma velocidade, os mesmos conteúdos sociais, principalmente na minha conta principal do TikTok e do Instagram. Então, não. E essas difamações eu vou levar para a justiça. Tá bom? Não é só sobre tiras dentárias. É porque vocês encontraram nisso, e que pode ser uma falha minha ter divulgado esses produtos com apenas 3 vídeos, pode até ser, mas eu ainda vou apresentar o meu ponto, podem ficar tranquilos. Mas mesmo assim, não dá direito das pessoas falarem, me difamarem da forma que estão me difamando.
é completamente injusto e desproporcional, tendo em vista o que muitos outros influenciadores fazem de forma rotineira no ambiente da internet. E nem falo sobre só divulgação de produtos, como de bets, como de consultorias, e-books, muita coisa problemática. Então, não é só sobre as fitinhas. De acordo com tanta coisa que eu li sobre mim, pessoas que já não iam com a minha cara por N motivos, por não concordarem politicamente comigo, por não gostarem até mesmo da minha cara, da minha voz, qualquer motivo que seja, estão utilizando dessa narrativa das fitas para acabarem com a minha reputação, para acabarem com o meu trabalho que foi construído ao longo desses últimos anos. Porque se de fato o foco fosse, não, Andressa, não tá legal, isso daí é um produto duvidoso, etc. e tal, essa crítica ela viria de uma forma embasada, não a fim de achincalhar com o meu trabalho e com a minha figura, de uma tentativa de destruir a minha reputação e colocar em xeque também os outros itens que eu apresento através do TikTok Shop. A gente sabe que existem muitas pessoas covardes que não concordam com o meu trabalho que vem sendo feito durante esses anos. Não só o meu, qualquer outro criador de conteúdo está passando por isso. Ainda bem que ultimamente eu estou mesmo medicada, mesmo com vários problemas psicológicos, eu estou conseguindo lidar com essa situação de uma maneira um pouco mais serena. Isso não quer dizer que eu não venha sofrendo muito, mas a Andressa de uns 2, 3 anos atrás, ela já teria vindo de uma forma bem incisiva, respondendo, mandando todo mundo ir tomar no cu, e é isso. Eu ainda tenho paciência suficiente de tentar esclarecer as coisas, então vai ser no meu tempo que eu vou esclarecer, trazer o meu ponto em relação a esse produto. E eu reconheço isso. Podem me chamar de chata, de arrogante, de insuportável, mimizenta, feminista, comunista, qualquer desgraça cuísta. Eu aceito. Podem me chamar de chata, de arrogante, de insuportável, mimizenta, feminista, comunista, qualquer desgraça cuísta. Eu aceito. Mas falar do meu trabalho a fim de resumi-lo como pouca bosta, eu não vou aceitar. Até porque esse envelope aqui vem da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Andressa, fiz questão de te escrever porque essa medalha é mais do que um protocolo. Ela tem a ver com o que você é e com o que você constrói todos os dias. Acompanho de perto o seu trabalho e sei o quanto ele é sério, comprometido e necessário. O que você faz na internet não é só presença, é responsabilidade, é coragem, é posicionamento. Você fala quando muita gente se cala e sustenta o que diz, mesmo quando isso cobra um preço. Sua atuação teve um papel importante ao dar visibilidade e representatividade à pauta do fim da escala 6x1, em um momento decisivo. Sua voz ajudou a ampliar o debate e a colocar essa discussão no lugar que ela merece, no centro da vida de milhões de trabalhadores. Isso não é mérito e não é pequeno. A Chiquinha Gonzaga representa mulheres que não pediram licença para existir e transformar. E você está exatamente nessa linhagem. Mesmo não estando na cerimônia, que eu não estive presente na cerimônia, a medalha encontrou o lugar certo. Que esse reconhecimento te abrace e te fortaleça. Você merece e muito, com carinho, respeito e admiração. Vereador Rick Azevedo. E essa aqui é a medalha. Podem falar o que for acerca da minha figura. E muitas das vezes vocês não vão concordar com muitos dos meus posicionamentos. E se eu estiver equivocada sobre muitos deles, eu tenho humildade e consciência o suficiente para voltar atrás, me retratar, consertar, refazer, até ficar perfeito. Eu sou uma pessoa teimosa.
sabe? Mas isso não me faz ser uma pessoa ruim. E isso também não pode apagar anos e anos de uma luta extremamente árdua que tirou de mim tanto da minha saúde mental e física, onde muitas das vezes eu tive que abrir mão de mim mesma para poder ajudar o próximo. E eu não falo isso, cara, não falo isso esperando que as pessoas me coloquem num puta pedestal. Eu falo isso sempre com o intuito de ser inspiração para que mais outras pessoas possam fazer, não o que eu faço, mas um pouquinho do que eu faço. Imagine se todo influenciador que existe no Brasil parasse um pouquinho do seu trabalho para falar de justiça social por aqueles que muitas das vezes não são alcançados pelo Estado ou que sofrem mazelas sociais. Cara, nosso Brasil hoje poderia estar um pouco melhor. Só que há muita fomentação de desinformação, de divulgação de coisas levianas e que devastam famílias. Eu tô vendo pouquíssimas pessoas apontando sobre isso. E quando surgem figuras como a mim, sempre querem que nos vejam num lugar de subserviência, de fracasso ou fazendo voto de pobreza. Isso vocês não vão ver vindo da minha parte. Porque eu estou à beira de perder tudo em prol de anos e anos que eu me dediquei por algo que eu não tinha obrigação nenhuma de fazer. E o que me obrigava a fazer isso era ver o sofrimento das outras pessoas e a minha consciência, o meu caráter de ser uma pessoa extremamente inconformada com essa sociedade que a gente vive. Só que eu realmente fiquei muito incomodada e profundamente triste ao ver as pessoas fazendo pouco caso do trabalho que eu exerço na internet, de todos os lugares que eu fui em busca de justiça social e de conscientização, né? Querem pegar esse trabalho e resumir a pouca bosta, isso eu não vou deixar. Mesmo estando doente, mesmo estando muito debilitada e mesmo estando com muitas dívidas processuais por ter brigado pelos interesses de outras pessoas ao invés dos meus. Então, eu tô sendo punida por brigar pelos interesses alheios. Eu fui condenada em processos onde eu estava brigando pelos interesses de outras pessoas. E aí, por questões jurídicas, eu não posso botar a boca no trombone para não piorar mais a minha situação. E aí eu conto com a sua ajuda através do Pix. Quem puder ajudar da forma que puder, ajuda, porque TikTok Shop não querem que eu faça mais. E outra mentira, eu nunca critiquei criadores de conteúdo que fazem TikTok Shop. Pelo contrário, antes mesmo da ferramenta ter sido colocada no Brasil, eu já estava sabendo e foi aí que eu vi uma grande oportunidade de respirar e poder fazer uma outra coisa. Eu fui a primeira influenciadora TikTok, como é que é o termo? Eu fui a top creator, a primeira top creator do Brasil no TikTok Shop. Do jeito que eu sou competitiva, né? Mas a minha competitividade, ela não beira ao extremo de fazer tudo. Eu tenho consciência disso. Então, não, aos mentirosos que estão mentindo acerca da minha vida pessoal, acerca do meu trabalho, vocês são infelizes. Vocês são pessoas medíocres. E muito obrigado, Lucindas. A coisa que eu mais prezo é conselho de gente medíocre. Essas pessoas não têm moral. Sabe por que essas pessoas não têm moral? Porque elas não têm peito, não têm coragem. Essa mesma coragem que não só eu, como vários outros influenciadores políticos, sociais, têm todos os dias para dar cara a tapa sobre diversos assuntos. Vocês são tudo um bando de frouxos. Não tem nem 0,00% da coragem que eu possuo, mesmo estando toda fodida psicologicamente, fisicamente, mesmo assim continuo, vocês não têm essa coragem, vocês depositam essa frustração a fim de criar uma retórica completamente esdrúxula em cima da minha figura. Sinto de verdade pena e desprezo por pessoas assim. Agora, pessoas que sabem muito bem tecer uma crítica bem embasada acerca da minha figura, eu estou com os meus ouvidos extremamente abertos, porque
o que eu vou sempre buscar é a minha evolução, é aprimorar o meu trabalho. Eu não gosto que as pessoas concordem sempre comigo, porque se as pessoas estão sempre concordando comigo, a pessoa ela tende a ficar numa zona de conforto. Não, então se está todo mundo concordando comigo, então eu continuo aqui na zona de conforto. Não, eu sempre busco ser a melhor e eu quero ser sempre a melhor. Só que não dá para ser a melhor, não dá para conduzir os assuntos tenebrosos que eu conduzo todos os dias. Meu perfil estava quase se transformando no Cidade Alerta, quando eu não tenho nem saúde para isso. Quando eu não consigo, muitas das vezes, nem sair da cama. E mesmo nesses dias eu ainda encontro uma maneira de estar fazendo algo para não ser um completo desserviço ou um ser humano obsoleto que só está gastando o nosso oxigênio. E eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que sempre depositaram confiança, carinho e respeito acerca do meu trabalho. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por estarem comigo até os dias de hoje, mesmo tendo me transformado na militante camelô desse TikTok Shop. Porque no momento eu preciso ser a militante camelô desse TikTok Shop. E conta agora com a ajuda de vocês, porque até o meu trabalho como TikToker Shop atrapalharam. Então agora eu conto com a ajuda de vocês, é tipo uma vaquinha. E eu vou prestar contas, e assim que eu tiver todo o valor arrecadado, eu vou prestar contas e esses vídeos serão excluídos, porque, né, pode chegar em outras pessoas e eu já posso até ter resolvido o problema. Isso aqui é o meu último recurso. Olha, vocês não têm noção do tanto que eu teimei ir embora. Familiares, meu próprio marido, todo mundo falando, não, faz o conteúdo, tem pessoas que apoiam o seu trabalho, vão ter pessoas que vão te ajudar, e eu não, porque muitas das vezes também eu tenho esse lance de ser um pouco orgulhosa, eu resolvo, eu consigo. E meu marido sensato, muitas das vezes, como ele é, fala, você consegue como, cara? Você até ontem não estava conseguindo nem levantar da cama, sair de dentro desse apartamento, eu que tenho que te estimular para sair de casa, porque você só quer ficar grudada na cara desse celular, olhando os e-mails de denúncias e pedidos de ajuda. Mas é isso, gente. Eu não quero me estender tanto. A verdade é que eu estou doente, muito doente. Estou agora lidando com um diagnóstico cujo tratamento é caríssimo e tendo que lidar também com as minhas derrotas processuais. E aí eu vou deixar aqui o PX para vocês contribuir da maneira que vocês puderem, que já é uma ajuda. Toda ajuda aqui é bem-vinda. E muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Vocês também são luzes na minha vida. E muitas das vezes são essas pessoas que apoiam o meu trabalho, que respeitam o meu trabalho, que faz tudo isso valer a pena. E muitas das vezes você que apoia o meu trabalho e respeita o meu trabalho serve de combustível para que eu nunca pare. E eu nunca vou parar. Pode ser que nesse exato momento eu seja chata do TikTok Shop? Pode ser. É só uma fase. É isso, minhas perfeições. Obrigada por tudo e forte abraço.